Ele encontrou transferências bancárias secretas da esposa morta. O que descobriu do outro lado dessa chave de bronze destruiu tudo o que ele acreditava sobre amor. Esta é a história de Eduardo Toledo. E antes que ela termine, você vai se perguntar: quantos segredos as pessoas que amamos guardam de nós? A Torre Alta Vista se erguia sobre São Paulo como um colosso de vidro e aço, um monumento à grandeza humana e à solidão que ela traz. O reflexo de suas janelas espelhadas devolvia à cidade o mesmo brilho frio de quem vive nas alturas, inalcançável, impecável, mas profundamente vazio. No 40º andar, o silêncio era quase religioso. A sala de reuniões, ampla e minimalista, parecia um templo moderno onde nada existia além da perfeição e do controle. No centro, sentado diante de uma mesa de ébano escura, estava Eduardo Toledo, 45 anos, alto, atlético, um homem que parecia ter sido moldado para o poder. O corte impecável de seu terno denunciava mais que elegância. Denunciava armadura. Cada gesto era calculado, cada respiração medida. Ele revisava planilhas de investimentos e balanços financeiros, mas seus olhos, frios e distantes, não viam números. Eles viam o abismo. 8 meses haviam se passado desde a morte de Patrícia Ramos, sua esposa. E o luto, em vez de curá-lo, o havia petrificado. A dor havia se transformado em método, a saudade em rotina, a perda em argumento. Patrícia agora não era uma lembrança viva, era um ideal, uma estátua erguida dentro dele para justificar sua frieza. Se ele perdera a mulher perfeita, então sua rigidez era nobre, seu distanciamento era defesa. Era um homem sem dor, porque já não sentia nada. Mas algo começou a ruir. 3 dias antes, revisando documentos e bens deixados por Patrícia, Eduardo encontrou o que não esperava: extratos bancários suspeitos, pequenas transferências regulares feitas a uma conta desconhecida em nome de um tal Projeto Fênix. Os valores eram ínfimos comparados à fortuna da família Toledo, mas o que o perturbava não era o dinheiro, era a quebra do padrão. Patrícia não fazia nada sem método, e aquele desvio para ele era um insulto à previsibilidade que ela sempre representara. Determinou-se a investigar. Pediu a Paulo, seu assistente, que rastreasse a origem das transações. O relatório chegou horas depois, com uma descoberta desconcertante. Projeto Fênix não era uma empresa, nem um fundo, nem um investimento. Era o nome de uma instituição de caridade. O Lar Santa Clara, um centro de acolhimento de mães solteiras e crianças abandonadas, localizado em uma das regiões mais carentes da cidade. Eduardo nunca ouvira falar desse lugar. Na verdade, era o tipo de espaço que ele só via de helicóptero, em sobrevoos ocasionais a caminho do aeroporto. O tipo de realidade que ele aprendeu a ignorar e que Patrícia, aparentemente, conhecia intimamente. Naquela mesma tarde, o homem que raramente descia a rua sem motoristas e seguranças mandou parar o carro blindado em frente ao casarão de paredes desbotadas onde funcionava o Lar Santa Clara. O sol de verão castigava o concreto e o cheiro de terra úmida do jardim parecia uma afronta ao mundo perfumado do qual ele vinha. Eduardo ajustou o nó da gravata Hermès, desconfortável. Sentia-se deslocado, como um executivo perdido em outro planeta. O casarão o encarava com suas janelas de madeira descascadas, as paredes pintadas de amarelo antigo e azul desbotado. O contraste era violento. Aquele lugar respirava vida, caótica, simples, orgânica, e ele, pela primeira vez em muito tempo, se sentia fora de lugar. Fui recebido por uma mulher baixa, de cabelos grisalhos, presos num coque firme e olhar sereno, mas penetrante. Irmã Sofia Ferreira, 62 anos, diretora do lar. Ela o cumprimentou com um sorriso leve e sua voz tinha a firmeza de quem carrega o peso da fé há décadas. Boa tarde. O senhor deve ser Eduardo, certo?
Ele hesitou, surpreso que ela o reconhecesse. Sim, Eduardo Toledo. Estou procurando informações sobre minha esposa, Patrícia Ramos. A freira sorriu, um sorriso que trazia compaixão e algo mais, talvez memória. Ah, Patrícia. Que bom que veio. Patrícia era luz aqui. Venha, sente-se. Não temos cadeiras de couro italiano, mas o café é forte. Eduardo a seguiu até uma pequena sala que servia como escritório e biblioteca. As paredes estavam cobertas de livros, pastas e desenhos infantis coloridos. Sentou-se, rígido, numa cadeira de madeira que rangia sob seu peso. O cheiro de papel antigo e café fresco misturava-se ao som distante de risadas infantis. "O que Patrícia fazia aqui, irmã?" perguntou ele com o mesmo tom seco que usava em reuniões de diretoria. Sofia o observou com serenidade. Ela fazia o que era preciso, Eduardo. Patrícia não vinha aqui por caridade ou vaidade. Ela vinha para ser Patrícia, a verdadeira Patrícia. A frase o atingiu em cheio. A verdadeira Patrícia. Durante 15 anos, ele acreditou conhecê-la por completo. Suas rotinas, seus gostos, suas ambições. Mas agora percebia que talvez só tivesse amado o reflexo dela projetado sobre sua própria vaidade. E você? Você realmente conhece as pessoas que ama? Ou está vivendo apenas com a versão delas que criou na sua cabeça? Pense nisso enquanto essa história continua. Ela nunca me falou sobre esse lugar, insistiu. Nem sobre o Projeto Fênix. Sofia serviu-lhe o café com mãos calejadas e gentis. O Projeto Fênix era a iniciativa que ela mesma criou e financiava. Um programa para ajudar mães e crianças em situação de risco a reconstruírem suas vidas. Ela dizia que essas pessoas precisavam renascer das cinzas. Daí o nome. Eduardo permaneceu em silêncio. O café esfriava nas mãos enquanto algo dentro dele começava a se mover. Raiva, talvez, ou medo. "E por que o segredo?" perguntou num tom cortante. A freira suspirou. "Porque Patrícia temia que o senhor não entendesse, que o senhor visse isso como uma distração ou um gasto. Ela queria que isso permanecesse puro, fora do mundo dos relatórios." Foi então que Sofia pegou uma pequena chave de bronze que trazia pendurada no pescoço. Ela a segurou por um instante como se a abençoasse com o olhar e depois estendeu a Eduardo. A Patrícia pediu que eu só a entregasse à pessoa que a amasse o suficiente para procurá-la aqui. Disse que, se um dia isso acontecesse, essa pessoa deveria usar essa chave e ser gentil com o que encontrasse. O silêncio caiu pesado. Eduardo não respondeu, mas algo dentro dele sabia que, naquele momento, a vida que ele conhecia estava prestes a mudar para sempre. E foi assim que o Homem de Aço, o símbolo da lógica e do controle, começou sua descida, não apenas pelas escadas do Lar Santa Clara, mas pelas profundezas do próprio coração. O som dos degraus, rangendo sob os sapatos de Eduardo, ecoava no corredor em um ritmo pesado e irregular. Cada passo em direção ao segundo andar parecia distante, como se ele estivesse caminhando por um túnel de dúvidas e pressentimentos. O cheiro de sabão e baunilha, tão diferente do ar frio e metódico da residência Marques, começava a invadir seus sentidos, como se tentasse invadir sua mente. Ele sentiu o peso da chave simples de bronze em sua mão e, ao chegar ao final do corredor, onde a escada se abria para a sala de costura, parou. O ar parecia mais espesso, carregado de um mistério que ele não conseguia ignorar. A chave estava agora fria, pesada em seu bolso, como um peso crescente dentro de seu peito. A porta do armário se revelou diante dele. Era uma peça de madeira antiga, o tipo de móvel que ele jamais teria notado em sua casa. Não havia nada de luxuoso ou controlado sobre ele. Era um pedaço de história, surrado pelo tempo e pelas mãos de pessoas que cuidavam dele com carinho. Com um movimento quase automático, Eduardo pegou a chave e a inseriu na fechadura.
O clique seco que se seguiu parecia cortar o ar como uma lâmina, e quando a porta se abriu, ele não sabia o que esperar. Dentro não havia documentos importantes, extratos bancários ou provas de algum erro financeiro. Em vez disso, ele encontrou algo que nunca imaginara, algo que parecia tão pessoal, tão íntimo, que sua respiração quase parou. Dentro do armário havia uma caixa de madeira com a inscrição Cíntia, 8 anos. Eduardo não conseguiu tirar os olhos da caixa. O que Patrícia fazia com algo tão simples? Ele sentiu um aperto na garganta, algo que não conseguia explicar, e com dedos trêmulos abriu a caixa. Dentro encontrou desenhos infantis, rabiscados com giz de cera. Cíntia, ele pensou, a menina que ele nunca soubera que existia. Cada desenho era uma história que Patrícia, sua esposa, havia escondido dele. Ele sentiu um nó apertado na garganta. Mas o choque real veio ao perceber que, ao lado dos desenhos, estava um ursinho de pelúcia surrado e com um laço feito à mão. Algo tão simples, tão humano, tão distante da perfeição que ele sempre imaginara que sua esposa representava. A última surpresa, no entanto, estava na foto. Era uma imagem de Patrícia, sorrindo. Mas não era um sorriso qualquer. Era um sorriso que ele nunca tivera o privilégio de ver. Era um sorriso leve, desarmado, diferente da mulher que ele conhecia. A esposa perfeita, controlada, sempre pronta para o próximo evento social. Ela segurava nos braços uma menina. Cíntia, a mesma menina dos desenhos. Eduardo olhou para a foto, seus dedos agora suados, a respiração descompassada. Ao lado da foto havia um envelope com a caligrafia de Patrícia. Era uma carta. Ele sabia disso antes mesmo de abri-la. Ela tinha escrito, e tudo o que ele pensava saber sobre sua esposa estava prestes a ser destruído. Eduardo retirou a carta lentamente, como se temesse o impacto que ela pudesse ter sobre sua realidade tão cuidadosamente controlada. A carta de Patrícia, escrita apressadamente, revelava algo que ele não estava pronto para entender. Com as mãos trêmulas, Eduardo começou a ler a carta. A caligrafia de Patrícia era elegante, mas apressada, como se ela tivesse corrido para escrever aquelas palavras, antes de ser consumida por algo maior. A carta dizia: Meu Eduardo, se você está lendo isso, significa que eu falhei em te contar a verdade em vida, e agora sou apenas uma memória. E também significa que você, meu metódico e teimoso marido, finalmente teve que sair da torre e se sujar de verdade. É a única forma de te perdoar por ter me amado tanto a ponto de não me ver. O lar Santa Clara, Eduardo, é a minha herança de sangue. Minha tia-avó o fundou. O nome do casarão na foto, na verdade, não é Residência Marques, mas Marquesa de Flores. O apelido que minha tia-avó deu a si mesma. Eu jurei que não deixaria morrer. Quando te conheci, pensei que a fortuna que você construiria seria a forma de salvá-lo sem que eu precisasse me expor à sua lógica corporativa. Cíntia não é apenas uma órfã. Ela é a neta de uma das primeiras mulheres acolhidas no lar Santa Clara, que faleceu no parto. Eu assumi a responsabilidade, mantendo a linhagem do acolhimento viva. A chave simples de bronze não abre um armário de arquivos. Ela abre a porta dos fundos da pequena capela no lar. Vá até lá, amor. É o último lugar que você precisa visitar para entender. Se você está sentindo algo agora, se essa história está tocando seu coração, deixa um like, porque o que vem a seguir vai mexer ainda mais com você. Sei que talvez você esteja decepcionado por eu não ter te contado enquanto estava viva. Mas eu te protegi de mim mesma, Eduardo. Eu te amei e, ao mesmo tempo, eu precisei de mais. Eu precisei de liberdade para amar sem restrições, sem essa gaiola dourada que você construiu ao nosso redor. O lar me deu isso. E Cíntia, ela é o que me resta. Eu rezo para que você me entenda quando chegar até a capela. Você vai ver, Eduardo. Vai ver tudo. Eu te amei.
e agora te entrego o que restou de mim, minha verdade e o meu legado. Com todo o meu amor, Patrícia. Eduardo sentiu um peso imenso em seu peito, como se o chão estivesse desabando sob seus pés. A carta não era apenas uma confissão. Era um golpe devastador que rasgava tudo o que ele acreditava ser a sua vida com Patrícia. A mulher que ele pensava conhecer, a esposa perfeita, a socialite impecável, não existia. Ela nunca existiu. O que ele havia idealizado era uma fantasia que ela construíra para sobreviver ao seu próprio luto e às suas expectativas. A imagem que ele tinha de Patrícia, como uma mulher controlada e fiel, que jamais desvirtuaria das normas que ele impusera à sua vida, desabou em pedaços. O que ele via agora era uma mulher cheia de contradições, amorosa, altruísta, corajosa e, acima de tudo, verdadeira. Ela era talvez mais humana do que ele jamais permitiria que ela fosse. A carta não dizia apenas sobre Cíntia, não falava apenas do lar Santa Clara. Ela falava de perdão, falava de algo ainda mais profundo. A revelação de que Patrícia nunca fora um reflexo do que ele queria que ela fosse. Ela tinha sua própria vida, seus próprios sonhos, suas próprias dores. Mas havia algo mais. Patrícia, ao longo dos anos, havia criado um refúgio para si mesma, longe dos olhos de Eduardo. Um lugar onde ela podia ser ela mesma, sem a pressão de ser a esposa idealizada que ele exigia. Ela havia se escondido ali, em um canto de sua alma que Eduardo jamais pensou explorar. E agora, esse segredo era dele. O peso da carta ainda estava em suas mãos quando Eduardo olhou para a chave de bronze novamente. Ele sabia que ela não estava ali apenas para abrir portas físicas. Aquela chave era um símbolo, um convite a entrar em um lugar onde ele nunca imaginara estar. Com a carta tremendo em suas mãos, Eduardo sabia que, para entender tudo o que Patrícia havia feito, ele precisava ir até a capela. Ele precisava ver o que ela havia escondido, o que ela havia deixado para trás. Era uma jornada que ele tinha que fazer por si mesmo, para entender a mulher que ele perdeu e para se entender no processo. Com a chave simples de bronze agora firme em sua mão, Eduardo subiu a escada em direção à capela. A atmosfera dentro do casarão estava carregada de algo indescritível. Um cheiro sutil de cera de vela, um eco de oração que pairava no ar como uma presença silenciosa, mas constante. O corredor levava até a capela, um espaço simples e austero, mas imensamente carregado de significado. Ao abrir a porta, Eduardo foi atingido por um frio inesperado, como se o tempo ali estivesse suspenso. A luz suave que entrava pelos vitrais coloridos desenhava sombras nas paredes, e o ambiente estava imerso em um silêncio profundo, apenas interrompido pelo som das próprias respirações de Eduardo. Ele caminhou até o altar, onde uma pequena credência de madeira entalhada chamava sua atenção. A chave de bronze foi inserida na fechadura, e a porta se abriu com um rangido suave. Dentro da credência, Eduardo não encontrou relicários ou objetos preciosos, mas algo que o fez parar por um instante, sentindo o peso da revelação. Dentro estava um baú prateado, com pedras coloridas incrustadas na superfície, um objeto que parecia um contraste direto ao luxo e à perfeição que ele sempre conheceu. O baú parecia deslocado, como se não pertencesse a esse mundo. Com as mãos ainda tremendo, Eduardo abriu o baú e o que encontrou ali o deixou sem palavras. Dentro do baú estavam cartões de Natal, de aniversário, de Páscoa, todos de crianças, famílias e voluntários que tinham passado pelo lar Santa Clara. Cada cartão estava escrito à mão, dedicado a Patrícia, a quem alguns chamavam de Marquesa de Flores. Um apelido dado pela tia-avó dela, fundadora do lar, um nome que ela mantivera em segredo. Era um tributo não ao poder ou ao prestígio, mas à bondade silenciosa, ao amor genuíno que Patrícia havia espalhado, sem nunca buscar reconhecimento. Mas havia mais. No centro do baú, sobre os cartões,
havia um álbum de fotos. Eduardo o folheou lentamente, cada página mais chocante que a anterior. As imagens não mostravam a Patrícia da residência Marques, a esposa meticulosa, a mulher socialmente perfeita. Elas mostravam uma Patrícia vibrante, descomplicada, radiante de alegria. Uma mulher vivendo sua vida fora dos limites da perfeição que ele tanto exigira. Comenta a verdade se isso está mexendo com você, porque o que vem agora é o momento mais poderoso dessa história. Ele viu Patrícia com as mãos cheias de tinta guache, ajudando crianças a pintar as paredes do jardim do lar. Viu ela sorrindo, com Cíntia em seus braços, a menina com olhos brilhantes que ele nunca soubera existir. Agora claramente parte do universo de sua esposa. Era uma Patrícia viva, firme e cheia de vida, completamente diferente daquela que ele imaginara. Na última página do álbum, Eduardo encontrou uma dedicatória escrita à mão por Patrícia, com uma caligrafia elegante, mas já manchada pelas lágrimas que ele sabia que ela não poderia ter evitado. Para o meu marido, Eduardo, se você chegou até aqui, eu sei que você entendeu. O luto não é sobre guardar memórias perfeitas. É sobre construir um futuro que honre quem realmente fomos. Ame Cíntia, ame o lar. Não tenha medo da bagunça. Essa é a minha última aquisição, a sua alma. Não a devolva para a torre. Eduardo sentiu um vazio indescritível ao ler aquelas palavras. Elas não eram apenas um testamento, mas um pedido. O pedido de uma mulher que havia cedido ao amor e à generosidade, mas que, ao mesmo tempo, havia se preservado, escondendo sua verdadeira essência para não perder o controle da vida que compartilhavam. Patrícia não havia fugido dele. Ela havia fugido da ideia de perfeição que ele construíra sobre ela. E no processo, ela salvou algo que ele jamais imaginara precisar ser salvo: a sua própria humanidade. Com a carta de Patrícia ainda em suas mãos, Eduardo sentiu que o chão sob seus pés havia mudado. A frieza que ele carregava dentro de si, a armadura de luto que ele havia construído, desmoronava. Ele não estava mais apenas lidando com o luto pela morte de sua esposa, mas com a perda do amor verdadeiro, o amor que ele nunca deu espaço para ela ser. Mas o que Patrícia deixara para ele era mais profundo do que uma simples mensagem. Era uma chave, a chave simples de bronze, para abrir um novo capítulo em sua vida. Ele precisava abandonar a Torre Alta Vista, a residência Marques e os mármores perfeitos. Precisava entrar no caos da vida real, com todas as suas imperfeições, suas surpresas e, finalmente, seus amores verdadeiros. Com a chave em mãos, Eduardo sabia o que precisava fazer. Ele não poderia mais viver como o homem que sempre foi. Ele tinha que se tornar, de alguma forma, a pessoa que Patrícia queria que ele fosse. Alguém capaz de amar sem controle. Alguém que se importasse não com o que parecia perfeito, mas com o que realmente importava. Ele se levantou da pequena capela, os olhos agora claros, livres da névoa do orgulho e da frieza. Enquanto olhava para o horizonte, onde a Torre Alta Vista se erguia como um fantasma distante, Eduardo finalmente compreendeu que o amor não era posse, não era controle. O amor era generosidade e entrega. Com o peso do legado de Patrícia sobre seus ombros, ele desceu as escadas da capela. O mundo lá fora parecia mais quente e mais real, e ele sabia que finalmente estava pronto para fazer o que nunca imaginara: construir o futuro de Cíntia, cuidar do lar Santa Clara e talvez finalmente começar a amar de verdade. A decisão de Eduardo estava tomada. Ele sabia que não poderia voltar para a residência Marques, nem para a vida que construíra ao redor de sua imagem de sucesso e controle. As paredes de vidro da torre de sua antiga vida pareciam agora pequenas, estéreis, como uma prisão invisível que ele tinha escolhido habitar. E mais do que isso, ele compreendeu que essa prisão não era feita de concreto,
mas de uma ideia de perfeição que ele impusera a Patrícia, sem jamais permitir que ela fosse ela mesma. Ele pegou o telefone e, com uma calma surpreendente, ligou para Paulo, seu assistente de longa data, o homem que sempre soubera lidar com números e operações, mas que agora seria confrontado com algo que ele jamais imaginara: uma mudança radical nos próprios fundamentos da vida de Eduardo. Paulo, cancele todos os compromissos da manhã. O quê? Mas, senhor, há reuniões essenciais. Eu não sou mais senhor, eu sou Eduardo. Sua voz soou mais suave, mas carregada de uma firmeza nunca antes vista. Preciso que você contate a equipe legal imediatamente. Vamos criar uma estrutura fiduciária permanente para o Lar Santa Clara. A prioridade agora é Cíntia. Confidencialidade total. Ninguém da torre precisa saber disso. É pessoal. A conversa foi breve, mas uma virada dentro dele já havia ocorrido. O poder que Eduardo sempre considerou como sua fortaleza era agora irrelevante. A verdadeira força estava em acolher o que ele sempre evitou: as imperfeições, as emoções, o caos da vida real. Os dias seguintes foram uma reconstrução, uma reorganização da própria alma de Eduardo. Ele começou a se envolver profundamente nas operações do Lar Santa Clara. Ao invés de passar os dias em sua torre de cristal, agora ele se dedicava ao bem-estar de Cíntia e ao cuidado das crianças que Patrícia havia acolhido. O antigo homem de negócios imbatível foi lentamente substituído por um homem mais humano, mais sensível. Ele começou a entender que sua verdadeira missão não estava nas planilhas de lucros e perdas, mas nos gestos de carinho, em investir na felicidade e no futuro de Cíntia e das crianças do lar. Eduardo não voltou para o lugar onde tudo começou. Ele não retornou à residência Marques, a grande cobertura triplex, que agora mais parecia um mausoléu de sua antiga vida. As coisas começaram a se reorganizar para ele, e a cada dia que passava, o Lar Santa Clara se tornava não apenas um refúgio para os outros, mas um refúgio para si mesmo. Ele havia finalmente abandonado sua identidade antiga e se entregado ao que realmente importava. Não era mais sobre controle, status ou perfeição. Era sobre vivência. Ele usava roupas mais simples agora, deixando os ternos e as gravatas de lado. Seus passos, antes firmes e calculados, agora seguiam o ritmo das crianças correndo pelo jardim. Ele riu genuinamente pela primeira vez em meses, quando Cíntia, de 8 anos, o sujou de terra enquanto brincava no jardim. Essa bagunça foi a primeira coisa que ele aceitou, e com isso, sua transformação se completou. Ele aprendeu que a vida verdadeira, a que realmente tem significado, não é polida e perfeita. Ela é imperfeita, caótica e, acima de tudo, humanamente rica. Em uma tarde quente de verão, Eduardo se sentou ao lado de Cíntia, que estava rabiscando em seu caderno de notas azul. O caderno que Patrícia deixara como legado. "O que você está desenhando, Cíntia?" ele perguntou, se ajoelhando ao seu lado. Cíntia, com os olhos brilhantes de Patrícia, olhou para ele e disse: "Eu estou desenhando a minha família." Ela apontou para o desenho e Eduardo ficou surpreso ao ver o que ela havia feito. Na página havia uma figura feminina alta e sorridente, Patrícia, em sua versão radiante. Uma figura mais baixa, com um coque e óculos, irmã Sofia, a cuidadora e amiga do lar. E ao lado delas, um desenho hesitante de uma figura masculina alta, com roupas que não estavam bem desenhadas, mas que Eduardo reconheceu. Ele, o Eduardo que ele se tornou. "Quem é esse, Cíntia?" Eduardo perguntou, sua voz agora suave, sem pressa. "É você." Ela sorriu timidamente. "A Patrícia disse que você ia cuidar da gente, agora que ela está viajando. Ela disse que as pessoas que se amam cuidam umas das outras."
A frase de Cíntia ecoou profundamente em seu coração, como uma verdade simples e pura que ele havia ignorado por toda a vida. As pessoas que se amam cuidam umas das outras. Naquele momento, Eduardo entendeu a mensagem final de Patrícia. Ele não deveria ser o protetor distante, o homem de pedra que a sociedade exigia. Ele deveria ser o cuidador, o pai de coração. E era isso que ele agora era. Ele se levantou, a mente leve e os olhos cheios de uma emoção que nunca havia conhecido até então. Ele olhou para a torre alta vista ao longe, mas ao contrário de antes, ela parecia pequena, insignificante. Eduardo finalmente se entregava a um novo tipo de vida, não medido por balanços patrimoniais ou status, mas pelo amor e pelo legado de Patrícia. Ele se afastou da perfeição fria e seguiu para o lar Santa Clara, onde sua alma finalmente poderia respirar. A chave simples de bronze que ele agora carregava ao redor do pescoço não era apenas um símbolo do segredo de Patrícia. Ela representava a chave para sua redenção, para a vida verdadeira que ele sempre evitara, mas agora aceitava. Eduardo não estava mais apenas sobrevivendo à perda. Ele estava vivendo verdadeiramente com a herança de amor e humanidade que Patrícia havia deixado para ele. E finalmente ele entendeu que o verdadeiro legado de uma vida não está no que você conquista, mas no que você entrega. Ao longo dessa jornada, Eduardo descobriu que o verdadeiro valor da vida não está nas conquistas externas, nem no controle rígido sobre as circunstâncias, mas nas conexões humanas que somos capazes de cultivar. Ele, que vivia no topo do mundo, preso às suas próprias regras, agora entendia que o amor não pode ser controlado, nem compreendido apenas pela razão. A chave que ele segurava não era apenas uma porta física, ela representava a chave de um novo entendimento sobre o propósito de sua vida, onde o amor, a empatia e a vulnerabilidade são as maiores forças que podemos ter. O peso do conhecimento adquirido por Eduardo não foi leve. Ele perdeu o que achava que amava para finalmente encontrar o que realmente importava. O legado de Patrícia não estava apenas nas ações dela, mas na verdade que ela deixou para ele. Uma verdade que não era feita de perfeição ou frieza, mas de humanidade, imperfeições e empatia profunda. Quando Eduardo abraçou o caos da vida real, ele entendeu que muitas vezes a verdadeira força não está em manter tudo sob controle, mas em aceitar o que é incontrolável e aprender a amar em meio à bagunça. Agora, ao refletir sobre a jornada de Eduardo, convidamos você, espectador, a olhar para a sua própria vida. Quais verdades você tem escondido de si mesmo? Quais segredos você poderia estar guardando que, se revelados, poderiam transformar sua perspectiva e sua capacidade de amar? Não tenha medo de se perguntar: você está pronto para abraçar a verdade que o amor exige de você? Eduardo encontrou a chave para sua transformação, mas o que você fará com as chaves que a vida lhe dá? O que você ainda precisa destrancar para seguir em frente? Se essa história tocou seu coração, deixe seu like e comentário. Escreva verdade nos comentários se você se sentiu impactado pela jornada de transformação de Eduardo. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir essa mensagem de amor, perdão e aceitação. Salve este vídeo para refletir novamente sobre as lições de vida que ele nos deixa. E claro, inscreva-se no canal para mais histórias que tocam a alma, que nos fazem repensar, crescer e, acima de tudo, viver com mais humanidade. Estamos juntos nessa jornada de transformação. O amor verdadeiro exige coragem, e você é mais do que capaz de descobrir a chave para o seu próprio coração.